Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Aqui sou eu, Pedro Losso, aqui do Academia de Quinta. Thiago Guimarães. Nós estamos hoje aqui com a professora doutora Paula Costa Teixeira, do perfil Exercício Intuitivo. Hoje o nosso tema é falar sobre o exercício intuitivo, sobre o trabalho da professora. Seja bem-vindo à Academia de Quinta. Obrigada, pessoal. Espero que a gente consiga ter uma conversa bem produtiva aí. E é isso, vamos saber o que é o exercício intuitivo, vamos debater bastante e vamos para a vinhetinha? Vamos embora. Já é, sejam bem-vindos. Olá, doutora. Finalmente esse nosso papo aqui, a gente já vem conversando aí nos bastidores há algum tempo, né? Então, seja bem-vindo à Academia de Quinta. E já queria começar te dando esse espaço para você poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho e já deixando no ar essa pergunta. O que é o exercício intuitivo? É a pergunta do milhão, né? Todo mundo começa a conversa com essa pergunta. Bom, então, já que você pediu também para eu explicar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Eu sou uma profissional de educação física que, quando terminei minha faculdade, nunca pensei que eu ia ter o exercício intuitivo, né? Eu sou de São Paulo, então eu desenvolvi minha carreira aqui e antes de eu entrar no mundo da saúde mental, que também foi algo que, quando eu estava na faculdade, terminei a faculdade, não imaginava que fosse ser minha área de atuação também, né? Eu trabalhava no mundo aquático, né? Foi o que me impulsionou para a educação física, inclusive, né? Eu gostava muito de natação e achei que eu ia ser professora de natação, né? Mas aí o destino foi mostrando outras possibilidades. E quando eu terminei a faculdade, no meu último ano, eu me encantei muito com o mundo da pesquisa, né? E aí a professora que fazia a orientação do TCC, né, da monografia ali na época da universidade, acabou me colocando no mundo da iniciação científica, né, me convidando. E aí eu acabei indo para a área da saúde mental por causa do mundo da pesquisa, né? Porque eu gostei muito dessa prática de estudar, de desenvolver esse raciocínio científico, né? E aí, com o passar do tempo, depois que eu me formei, eu trabalhei num centro que é bem conhecido na área da atividade física e saúde, de uma maneira geral, que é o CELAFISCS, o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física aqui de São Caetano do Sul, né? Que na época estava encabeçado pela então professora que foi minha professora da faculdade, a doutora Sandra, né? Que é uma profissional da medicina do esporte. E aí ela me colocou nesse caminho acadêmico, me recomendando para um psiquiatra que estava procurando profissionais de educação física para atuar na equipe dele, né? Que é o Dr. Taki, que é um psiquiatra que fundou o programa de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria, daqui do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo. Então, quando eu comecei a minha carreira dentro do Instituto de Psiquiatria, eu nunca tinha estudado nada a respeito de saúde mental, né? E o exercício intuitivo, ele vem nessa perspectiva de ser uma prática, uma abordagem da atividade física que enfatiza essas questões da saúde mental, né? Porque ele surgiu, ele emergiu, né, dessa lida no campo da saúde mental, mais especificamente na área dos transtornos alimentares. Então, eu costumo definir que o exercício intuitivo, ele não é uma modalidade, e sim uma abordagem, né, que ajuda as pessoas a terem uma atitude perante a prática da atividade física, do exercício físico, né, de uma forma que essa pessoa, esse indivíduo, reconheça o que está acontecendo com o seu corpo durante aquela prática, no momento em que ele está fazendo, e que essa atitude de você estar mais presente, validando e valorizando até todas as competências e habilidades que o seu corpo possui e que ele realiza durante a sua prática,
fortaleça o seu vínculo com a atividade física, né? E assim seja um contraponto a um exercício que a gente cada vez mais vê e que tem sido nomeado como disfuncional, ou seja, um exercício que é feito com um foco muito na queima calórica, na compensação, né, da alimentação. Então, eu costumo trazer esses dois termos chaves assim para definir o exercício intuitivo, uma atitude e um contraponto a esse exercício que muitas vezes é estimulado para as pessoas só pensarem na metabolização do que comeu. Quando a gente para pensar assim, a ansiedade do exercício físico, ela já vem quando aquela primeira pergunta, às vezes a pessoa chega na academia, né, fala assim, qual o seu objetivo? Pronto, já veio a ansiedade, porque você já quer estar lá. Você está aqui agora e você já quer chegar lá. Então, tudo que você vai fazer a partir de agora é para atingir aquele objetivo, né? E aí já começa aquele quadro de ansiedade absurdo e a pessoa não conseguir lidar muito bem com a própria rotina do descanso, do treinamento, da alimentação, e aí vai virando aquela bola de neve, né? Que a coisa vai só crescendo. Não, eu queria só avisar pro pessoal, assim, é uma conversa que a gente está tendo agora, assim, a gente teve um bate-papo com a professora Camila Portela, do Exercício Sem Julgamento. Sim, foi que ótimo. A gente falou bastante sobre sobre distúrbios alimentares, né? O tema do programa é distúrbios alimentares. E a gente conversa em determinado momento justamente sobre essa questão do motivo que a pessoa está ali, dessa, como você falou, dessa disfunção do exercício, né? Essa compreensão do que é o exercício para aquela pessoa. E se entender num processo e o que aquilo está fazendo de bem para a pessoa, esquecendo um pouco do lado do fim, né? Não há um fim no exercício, não existe um ponto final nisso, nessa história, né? A ideia acho que era não existir um fim mesmo, né? É que isso fosse uma coisa corriqueira até o fim, vamos dizer assim. Exatamente. Eu achei interessante, professor, porque quando eu li a primeira vez isso é uma pergunta já passando, né? Quando eu li a primeira vez o termo, né, do perfil de vocês, exercício intuitivo, eu pensei logo diretamente, antes de abrir o conteúdo, né, só pelo nome, diretamente naqueles exercícios mais funcionais. E você trouxe o termo da disfuncionalidade do exercício, né? Mas assim, quando eu imaginei de primeira, sem abrir, eu lembrei logo daqueles exercícios voltados para movimentos naturais, movimentos holísticos, já voltados um pouco para yoga. E eu vi que depois, pesquisando e vendo o trabalho de vocês, é voltado para a saúde mental. E quando a gente conhece esse trabalho da funcionalidade do exercício, da yoga, existe da ginástica natural, ele também utiliza muito da yoga e da meditação. E eu vi que vocês trabalham muito com meditação, né? Sim. Quão importante é esse trabalho da meditação para vocês dentro do exercício intuitivo, né? E como é que vocês fazem essa abordagem? Sim, então é bem legal esse ponto que você traz, Pedro. Podem me chamar de Paula, né? Sou colega de vocês aí, essa formalidade de professora, doutora. A gente começa formalzinho, daqui a pouco a gente já tá. Daqui a pouco já estamos brindando e fazendo cheers, né? Daqui a pouco a gente faz piada aqui. Então, eu acho legal você trazer esse ponto, porque assim, a construção dessa abordagem do exercício intuitivo acabou passando muito pela minha história também, né? Porque eu sou uma profissional, eu sou uma pessoa que medita, né? E eu trabalho com meditação já há alguns anos, e quem me impulsionou para a meditação foi o lado materno, né? Quando eu me tornei mãe, eu me senti com um mundo, assim, um universo de emoções dentro de mim, né? Que eu achei muito pertinente eu procurar algum recurso que me ajudasse a ser uma pessoa cada vez melhor, porque eu queria trazer essa perspectiva, né? De poder ser uma pessoa, um exemplo, vamos dizer, de uma inspiração também para o meu filho, né? Então, na época, eu estava num curso de especialização que trabalhava muito a gente conhecer várias teorias e técnicas de cuidado, de autocuidado, melhor dizendo, para saúde de uma forma multidimensional, ou seja, né? O que é pensar a saúde de maneira multidimensional?
não tem nada cósmicos, é só pensar em saúde física, na dimensão física, mental, emocional, social, né? Até financeira, né? Para alguns, para aqueles que fazem sentido, a dimensão espiritual, né? E hoje eu incluo até a digital, né? Porque também a saúde digital é uma dimensão que a gente precisa cada vez mais discutir. Então, também é uma esfera que eu tenho trazido nas minhas aulas, né? Nas minhas possibilidades de comunicação aí a respeito de saúde, pensando muito além do físico, né? Então, nessa perspectiva, a meditação, ela foi um caminho muito importante para mim. Mas como eu era profissional de educação física, ficar ali passivamente numa postura meditativa também não era muito meu perfil, né? E aí eu acabei entrando no mundo da meditação ativa, né? Que foi uma formação que eu busquei e sou facilitadora de técnicas de meditação ativa, né? E aí eu pude fazer esse trabalho de integração, vamos dizer, de uma prática de atividade física, né? Com a meditação, que foi um dos trabalhos que eu fiz até apresentando também do ponto de vista acadêmico-científico na especialização que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo, né? Então, lá eu defendi essa ideia e aí comecei a aplicar isso dentro do Instituto de Psiquiatria lá no Ambulim, que é esse programa onde eu comecei a minha carreira acadêmica e atuo até hoje, inclusive, né? Com esse foco de ajudar os pacientes a resgatar uma atitude genuinamente saudável com a atividade física, né? Então, quando eu comecei lá, minha carreira, anos atrás, lá na psiquiatria, eu tinha até pensado isso que você comentou, sabe, Pedro? Acho que eu vou me formar nessas modalidades, yoga, né? Ou da ginástica natural, ou até mesmo das práticas orientais, né? Eu lembro, tenho até aqui, que você fez até eu lembrar de um momento em que eu fiquei pesquisando vários cursos a respeito dessas técnicas, pensando onde será que eu devo aprofundar, né? Para eu trazer esse tipo de modalidade, nessa vibe, vamos dizer assim, para as pacientes naquela ocasião, né? Só que daí eu entrei, quanto mais eu entrava em contato com as demandas desses pacientes que sofriam com o corpo, com a relação com a comida, né? Que são as pessoas que têm o diagnóstico de anorexia, bulimia, nervosas, ou até mesmo a compulsão alimentar, esses indivíduos foram me ensinando que eles tinham uma relação conturbada com qualquer exercício. E, além de qualquer exercício, essa relação conturbada passava pelo corpo. E, independente da atividade física que você escolher, é o corpo que vai estar em movimento, né? Então, naquele momento, eu pensei, não, talvez não seja a modalidade em si. Talvez eu tenha que ajudar essas pessoas realmente a repensar a relação com a atividade física, né? E não só vinculá-las a uma modalidade. Até porque muitas pacientes ali, quando você trazia uma proposta de fazer uma aula, por exemplo, de yoga ou de ginástica natural, elas tinham um pré-conceito, algumas delas, porque essas modalidades não vão queimar as calorias que eu quero, né? Interessante. Então, a adesão e o interesse não era... Não tinha uma inclinação. Não tem para fazer aquele fim que ela estava pensando, né? Exatamente. Então, como a gente tinha situações de pessoas sempre muito angustiadas por não estar se movimentando suficientemente, que elas acreditavam que precisavam movimentar, né, essas pessoas, então eu comecei a repensar, falar, não, talvez eu precise fortalecer a atitude delas perante qualquer atividade física, e inclusive essa atividade mais, vamos chamar assim, ocidental, que é o mundo fitness, é o mundo da academia, né? Até para não reforçar um estereótipo também, né? As pessoas às vezes já vê a pessoa que faz a yoga, uma pessoa que já tem determinadas características e habilidades, né? Uma pessoa zen, centrada, né? E não é bem assim, não significa que se eu sou um praticante de yoga, já então sou
aquele ser mais centrado, né? Ô, Paulo, isso aí foi legal você ter falado, porque você acabou de falar da meditação ativa e meditação passiva, né? Eu também, até pouco tempo atrás, sempre acreditei que a meditação fosse aquela coisa que você tinha que parar, desliga tudo, vou ficar num ambiente ali só meu e tal. E aí, no carnaval desse ano, a gente teve a possibilidade de poder participar de um retiro desses lá no Espírito Santo. A gente foi fazer, fui eu e minha esposa. Eu não fui nesse. Eu e a minha senhora fomos fazer um retiro desse. Gostaria, mas não fui. Tudo bem. Passamos, se não me engano, 4 dias lá. E aí eu já cheguei com aquela cabeça assim, caramba, a gente vai ficar o dia inteiro sentado, fazendo nada, só comendo mato, fazendo só aquela coisa assim. E pra minha surpresa, a gente ralou muito, tá? Chegava 9 horas da noite e a gente tava muito cansado já, assim. Porque a ideia deles é justamente manter o dia ativo o tempo inteiro, meio que interagindo com a comunidade, né? Então eles querem aquela interação e você aprende que aquilo ali é uma forma de meditação, porque você está o tempo inteiro com foco em alguma coisa, né? E você percebe que no segundo, terceiro dia, você até esquece onde você está. Você está tão inserido naquele meio que você está ali, você fala assim, caramba, de onde eu vim, quem eu sou, com esse questionamento assim, que horas são? Você não está muito preocupado com isso. E você também tem os momentos de meditação mais silenciosa, aquela coisa mais... Mas quando você começa a perceber a diferença e você fala, cara, eu realmente estou fazendo coisas e estou meditando, estou concentrado, você começa a levar isso para sua vida. Né? Sim. E o exercício também é esse momento. A forma com que a gente pode, se você que está ouvindo a gente, está vendo a gente, se você chegar na academia e falar assim, cara, vou botar uma música que eu gosto, né? Inclusive a gente já falou sobre isso, o efeito da música no treinamento. Sim. E vou fazer meu exercício. E Entrar você em transe. tenta esquecer do resto. Você está focado naquele momento. Você não está focado no teu objetivo final, em como você vai estar daqui a uma semana, em quantos quilos, ou sei lá, na calça que você quer vestir. Você não vai se preocupar com isso. Quero curtir esse momento. E você curte, você começa a perceber que aquele momento acontece, né? Então, assim, acredito que as pessoas devem te procurar, se eu estiver errado, você me corrige aqui, mas elas já devem te procurar quando a saúde mental já não tá legal, né? Sim. Elas não procuram antes, né? Tipo assim, pô, eu quero fazer isso. E é engraçado, porque quanto mais a gente lê sobre o exercício intuitivo, quanto mais a gente lê sobre as questões de saúde mental, eu falando por mim, tá? Mais eu tenho vontade de praticar isso. De levar isso para as pessoas. Porque eu acho que esse é o futuro. Você colocou questões de saúde mental, saúde digital. As crianças hoje, com 1, 2 anos de idade, já estão com o telefone enfiado dentro da cara. Né? Então, assim, a gente que vivenciou essa transição, a galera que já está com 30, 40 anos aí, né, nessa faixa... A gente sente essa diferença. A gente vivenciou essa transição, né? A gente veio... eu, pelo menos na minha época de escola, ainda frequentava a biblioteca para pegar enciclopédia, ficar catando verbete e tal, e descobri o Google. E as crianças de hoje já nascem com o Google, já nascem com tudo virtual, com conta no Instagram, conta em rede social desde 5, 6 anos de idade. É aquilo que a gente fala, né? É muita informação e pouco filtro. Exatamente, então, muita informação e muita cobrança, porque junto com a informação também vem esse, como ela falou, do conceito de saúde digital, vem o ideal, o mundo ideal, o corpo ideal, o dinheiro. Sim. E a gente tem muitas teorias já bem consolidadas, né? Do quanto que o aprendizado passa pelo corpo, né? Então a gente aprende também pelo corpo. Não à toa a gente, quando treina, a gente fala condicionamento físico. Por quê? Porque a gente está condicionando as nossas células a desenvolverem um determinado ritmo, a funcionar de uma determinada maneira, né? A aprender a velocidade das reações químicas, aprender aquelas substâncias que estão acontecendo ali, a lidar com elas, né? Então, esse aprendizado, desde um nível mais, vamos dizer assim, celular, até um nível comportamental, ele acontece muito pelo corpo, né? E se a gente pensar mais uma vez que dentro dessa habilidade de viver, de estar na vida, a gente precisa estar bem apropriado no nosso corpo, quer maior concretude do que você sentir
a sua presença reconhecendo o seu corpo, né? Sentindo a temperatura do corpo, sentindo a pulsação vibrar dentro do seu corpo, a respiração mobilizando o seu corpo. Então, esses sinais vitais, eles são, vamos dizer assim, as âncoras da meditação, e especialmente da meditação ativa. Na passiva, a gente usa mais a respiração, né? Mas quando a gente vai para uma prática ativa, a gente chama a atenção do indivíduo para reconhecer esses sinais do corpo, né? Então, assim, você traz o indivíduo para a presença. Então, aquela que vocês falaram, né? Que o Thiago estava comentando, você está lá na academia, às vezes você está na esteira, você está com um balão mental pensando no que você comeu, no que você não devia ter comido, na culpa, né? Então, você está totalmente envolto pela culpa, e às vezes essa culpa, ou até mesmo esses sentimentos de inadequação, de que não devia ter feito, de frustração, estresse, deixa você envolvido em uma espiral de pensamentos, a gente fala, né? Que você está ali desenvolvendo um redemoinho de pensamento, e você está lá na esteira, você nem está sentindo o que está acontecendo, como que está a sua frequência cardíaca, que intensidade de esforço que você está fazendo. E aí você faz isso 1, 2, 3 vezes, vai ter uma hora que você pode até se lesionar, porque você não está apropriado dos sinais que o corpo está falando, porque você está muito envolvido naqueles pensamentos, aquela nuvem, a gente fala, né, de pensamento que deixa você nublado e o seu corpo fica falando, mas é como se fosse alguém sendo ignorado com sucesso, né? Você não está nem aí para o sinal que o corpo está dando de, olha, estamos no limite. E aquele impulso pela culpa te leva a manter, não, isso é fraqueza, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que continuar, não posso deixar esse sinal do meu corpo me parar. Então, a pessoa segue muito envolvida, muito impulsionada por esse tipo de pensamento e de sentimento. Uma das coisas que a gente comentou também na última conversa com a professora Camila foi sobre a responsabilidade do professor de educação física nesse processo. E a gente muitas vezes perpetua esse pensamento da superação e de que tem que se superar e que tem que se matar no exercício para poder... fica bonito quando o cara tá filmando lá no Instagram, vê o filme do Rock, o cara caindo, desmaiando e vomitando. A gente comenta que a vida do atleta é uma vida, que não é uma vida saudável. Trazer isso, essas cobranças para uma pessoa que já está passando por outros tipos de cobranças internas, né? Sim. Eu queria abrir uma aspas aqui, que acho que são suas mesmo. Que quando a gente estava pesquisando sobre o exercício intuitivo, eu vi que você diz que você define o exercício... Nossa, tá ruim de eu conseguir falar rápido. Respira. Se acalma. Se acalma, ache seu centro. Tem que achar. Nossa, mas o problema disso é TDAH, o nome disso. Então, você diz que o exercício intuitivo, ele é uma atitude perante a si próprio sobre o exercício que está sendo praticado. Então, ele além dessa consciência, ele é também uma atitude, né? Não é só o se ver naquele momento. Porque quando você está se matando no exercício real, você está focado nele ali. Mas qual é a atitude que aquilo está tendo, né? Qual a atitude que você tem com si próprio naquele exercício? Pensei certo? Entendi certo? Sim, sim. Justamente por causa desse exemplo que eu estava dando, né, lá na esteira, de que tipo de pensamento, de conteúdo mental que você está potencializando no seu exercício também. Então, a gente começa a trazer a perspectiva de que os pensamentos, eles estão dentro do nosso corpo. A gente brinca desse balão mental que a gente visualiza no gibi, né? Mas o pensamento não está fora, ele está dentro. Assim como o músculo, assim como as emoções, né? Que a gente nomeia e aí se tornam nossos sentimentos, né? Então, se o sentimento, se o pensamento, eles estão dentro do corpo, assim como os nossos músculos, e qual que é a prova disso, né? Se nesse momento agora, qualquer pessoa lembrar de alguma situação que, quando ela viveu aquela situação, houve uma emoção envolvida,
seja algo muito legal, que traz uma alegria, ou seja algo muito angustiante. Se você começar a reviver aquela memória, você pode despertar alterações fisiológicas no seu corpo, né? A gente vê pessoas cada vez mais tendo questões, como vocês pontuaram, de ansiedade generalizada, ou até mesmo já quadros maiores, como pânico, né? Por quê? Porque a pessoa, de repente, se pega num estado emocional descompensado, vamos dizer assim. Então, a frequência cardíaca se eleva, a respiração se altera. Então, olha o poder de um pensamento ou de você reviver uma memória, né? Porque você tem essa descarga fisiológica no seu corpo. E o exercício faz isso também. O exercício também traz esse estresse, só que daí a gente vê qual é o impulso que leva a essa alteração fisiológica que a gente está chamando de estresse, mais do ponto de vista científico mesmo, de trazer o termo de quebra da homeostase, quebra do equilíbrio, né, interno do corpo, que é esse estresse. Não estou falando do estresse da vida, de você morar numa cidade urbana, mas esse estresse fisiológico, né? Se você pensa em algo, vamos chamar didaticamente ruim, negativo, né? Que traz toda essa alteração interna. E o exercício, ele traz essa alteração interna também. Mas veja, são impulsionadas, são alterações impulsionadas por características muito diferentes. Então, o exercício, ele traz essas alterações fisiológicas, né? E o indivíduo, quando ele está ali regulando o esforço dele, ele tem na mão dele a possibilidade de regular esse esforço. Na hora que você para o exercício, seu corpo rapidamente vai retornar ali, vai buscar um novo equilíbrio. Sim. Quando você está impulsionado, as alterações fisiológicas estão impulsionadas por esses pensamentos, esse redemoinho mental, né? Negativo, que eu estou chamando aqui para ilustrar o meu exemplo, né? Nem sempre você tem na mão a capacidade, quase nunca, né? Nem sempre você tem na mão a possibilidade de falar, não, eu vou parar aqui, porque às vezes você está parado, literalmente, e tudo está acontecendo dentro do seu corpo. A pessoa fica muito amedrontada, ela fica em pânico, vamos dizer assim, né? Porque ela não está tendo controle interno, está tudo disparado, e aí a pessoa fica alterada. Então, veja, né? Se você somar as duas situações, né? Algo potencializado que já se alteraria por causa desses pensamentos e desses sentimentos. O exercício junto, né? Estamos partindo do pressuposto que pensamento está dentro do corpo, assim como o músculo. Pensa tudo isso lá na esteira. Será que você está potencializando saúde ou você está potencializando angústia, né? Então, a gente precisa começar a pensar no que tipo de conteúdo mental eu estou carregando durante a minha prática. Isso é estar presente, né? Que é o que a gente espera de um meditador, ele esteja mais presente. Que as pessoas pensam, às vezes, que meditar é ficar sem pensar, né? Isso é uma ilusão, mas é você ficar mais consciente do que está acontecendo agora. Então, a ideia, sabe, meninos, é a gente trazer para o profissional de educação física essa reflexão de que tipo de ideia que eles também estão alimentando nos seus alunos, sim, né? Que tipo de pensamento que eles estão instigando os alunos a pensar durante o seu exercício físico. Perfeito. Ô Paulo, eu acho que esse espaço aqui a gente pode trabalhar um pouco de utopia, né? Que a gente está numa conversa meio bem aberta, a gente pode tentar trabalhar nesse aspecto. Isso que você comentou agora me lembrou muito a questão do gatilho, né? E aí, tentando fazer um vínculo desse gatilho com as redes sociais, eu vejo que pelo menos eu imagino que seja assim, porque eu acho que eu já senti isso, acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa, de você, em algum momento, por alguma situação, você vê uma postagem e aí você se sente mal com aquilo e você nem percebe a coisa vindo. Ela já veio e você já sentiu aquilo. Eu vi uma postagem da Camila, que você compartilhou, inclusive, que ela fala, essa atleta aqui treina X horas por dia, essa outra também, e eram pessoas com corpos completamente diferentes.
E aí vai falando também de outras situações que são parecidas. Essa pessoa aqui faz tal coisa, essa aqui também faz, e eram corpos diferentes. E aí também lembrei de um outro post falando sobre a questão de que o exercício físico ele tem que ser feito sem pressão, sem julgamento, tem que ser feito para nós mesmos, não pensando no outro e tal. E eu vejo que essas postagens elas têm o intuito de fazer com que a pessoa se conscientize. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, na mesma rede social, existem milhões e milhões de outras postagens que fazem o efeito contrário. E eu sinto que elas têm um impacto infinitamente maior. É guerra. É uma guerra, mas assim, é uma guerra que é como se as pessoas tivessem bombas nucleares e a gente tivesse com estilingue. Por entendeu? isso que é importante o pessoal que está assistindo agora compartilhar essa mensagem. Sim. Curtir, compartilhar o programa, compartilhar essa conversa, entendeu? É a hora da biscoitada, rapidinho. Não, biscoitada. Mas é importante o pessoal que tá assistindo, porque realmente é o que a rede social vai impulsionar, é o que é midiático, né? Como você falou. Sim. A gente tá numa guerra que é, por enquanto, a gente injusta. tá perdendo. E a gente tá perdendo. Muito injusto. Então, assim, acho que trazendo de novo aquela brincadeira do início, acho que essa é a pergunta de milhões. Como é que a gente faz para fazer com que a mensagem chegue às pessoas antes de gerar um gatilho? Sim. Ou se é que isso é possível, né? Porque às vezes a pessoa precisa passar por isso, por uma situação desse tipo, para poder identificar os problemas com o próprio corpo, né? Porque às vezes, assim, o problema não existe, mas a pessoa tem um problema com o corpo, né? E aí a pessoa às vezes tem que passar por situações dessa para aí sim pensar nisso e chegar, ou não, ou a gente em algum momento vai conseguir de alguma forma levar essa informação, né? Eu estava conversando, inclusive, só não me alongando muito, eu estava conversando com o Pedro esses dias. Tem um perfil na internet novo agora, eu vou até fazer divulgação porque eu acho esse cara sensacional. É o Mr. Emerson. Não sei se você já viu. Não. Ele tá fazendo ele faz divulgação de conteúdos de saúde com uma linguagem TikToker. Tá. Então, assim, ele faz a representação de todas as moléculas do corpo, e aí faz o estômago, e faz a insulina, e faz não sei o quê, de uma forma bem humorada. E ele explica para você situações fisiológicas em 30, 40 segundos, de uma maneira que você fala assim, beleza, eu entendi o que isso aqui faz. Agora, se eu quiser aprender, eu vou me aprofundar. E eu acho que a gente precisa também entrar um pouco nessa linguagem. Isso é difícil pra gente que já vem de algum tempo, né? A gente tem que se adequar a isso. Então, assim, finalizando essa fala aqui, como é que a gente pode tentar fazer isso, assim, de uma maneira meio utópica? Popularizar a consciência, sabe? É difícil. Ou se a gente precisa passar pelo gatilho. O que você acha? Olha, eu acho que vai ter as duas situações, né? Vão ter pessoas que vão aprender só depois que experienciar, porque de repente é o aprendizado da vida delas, né? Viver o gatilho. Mas, ao mesmo tempo, vão ter pessoas que vão se conscientizar que elas estão com o terreno todo fértil e antes do gatilho, né, acontecer, elas já vão fazer algo a respeito. Eu também acredito que tem os dois cenários, né? A gente vai trabalhar sempre para fortalecer o cenário em que as pessoas não vivam o gatilho. Mas eu acredito muito, sendo não muito, vamos dizer assim, utópica também, né? Mas eu acredito que a gente está numa vibe de mudança, ao mesmo tempo de alarmância. Por quê? Quando eu comecei meu trabalho lá, isso foi... Eu entrei no IPQ em 2006, né? No Instituto de Psiquiatria, em 2006. Falar nessa perspectiva, não tinha esse nome exercício intuitivo ainda, existia só essa atitude, essa reflexão a respeito do exercício físico, de não pensar no exercício só como algo fisiológico e físico, aspectos físicos, mas pensar além, né, de um modo holístico também. Isso já habitava ali naquele momento, e você não encontrava nada a respeito disso, né? Quando eu comecei o meu doutorado, em 2009, já começava a ter um pouco mais essa visão apoiada até em teorias da psicologia social, de você pensar num exercício que trouxesse essa visão humanística do ser também, né? Pensando no Ocidente, tá? Porque no Oriente isso já existe há milênios, aqui no nosso meio, né?
E aí, quando eu comecei o trabalho oficialmente do exercício intuitivo, com este nome defendido, a teoria integrando, né, referenciais com esta prática, já foi 2017, né, 2016, por aí. Então, ali, eu comecei a fazer esse trabalho na rede social, eu entrei no Instagram em 2017, né, bem só aquela coisa bem modesta, né, de ficar nenhuma postagem frenética, apenas uma vez a cada sei lá quanto tempo, né? E aí a gente também teve esse advento das pessoas postarem cada vez mais e esse conteúdo digital ficar cada vez mais veloz, né? Então, de 2019, eu diria, para cá, a gente começou a ver um crescimento de pessoas da nossa área também pontuando essa perspectiva de você entender o exercício não só por aspectos físicos, né? Começou a ter mais contrapontos na rede social. Então, eu acho que é uma questão de tempo também, porque tudo começa assim, né? Com 1, com 2, com 3, e a gente vai pintando aquele mar azul com algumas bolinhas diferentes, né? E a gente vai conseguindo ganhar força. Então, eu acho que até mesmo esse espaço que vocês estão dando aqui no podcast, né? De a gente poder falar a respeito disso. Então, à medida em que a gente discutir isso, porque é algo novo, vamos dizer assim, para muitos profissionais de educação física ainda, trazer essa perspectiva do exercício físico numa visão de saúde além do físico, né? Até porque a gente é muito treinado em pensar na saúde física, né? A nossa faculdade é assim também, então fica difícil a gente já querer profissionais que já venham da formação com essa visão ampliada, né? É uma visão muito tecnicista, né? A educação física ela tenta se provar muito no campo da saúde com uma visão muito tecnicista. Isso principalmente na visão mais do bacharelado ainda. Sim. Se você vai talvez um pouco para a licenciatura, um pouco menos, porque existe também o campo sociocultural que vai um pouco também para a filosofia do que é o ser, do que é a educação física, né? O lado filosófico mesmo da educação física. Sim. E é uma coisa que eu gosto muito de falar porque eu estudo em estresse, né? Meu estudo é em estresse. Então tudo que a gente está falando aqui eu estou só lembrando dos meus estudos recentes agora do mestrado e que eu normalmente eu começo as minhas aulas assim, definindo estresse. Da forma que você trouxe, assim, a definição de estresse. Vamos falar sobre o estresse no organismo. Sim. No organismo o estresse funciona tal. Mas o estresse ele vem de uma reflexão filosófica sobre o mundo. Ele vem não é a definição de saúde, né? Vamos definir saúde. Saúde não é só ausência de doenças. Sim. A saúde, a gente estava falando sobre saúde mental, sobre saúde social, saúde. Até você trouxe o conceito agora da saúde digital que eu achei incrível. Eu não usava, vou passar a usar. Sim. Mas a gente traz essa noção filosófica para fisiológica, porque o nosso corpo ele reage de uma forma fisiológica à forma que a gente enxerga o mundo, e isso é filosofia. O conceito de saúde contemporânea ele não abarca nem só o próprio corpo, ele abarca o ambiente que você está inserido. E Sim. Hoje faz parte do seu ambiente o ambiente digital também. Sim. Que as pessoas, eu acho que essa é a grande falta, porque o ambiente digital hoje ele é tão lesivo quanto qualquer outro meio ambiente que você está participando fisicamente ali, né? Eu acho que você tá dentro dele fisicamente, porque quando você tá... Olha o metaverso chegando aí. Exatamente. Mas foi como a Paula falou, você quando tem um estímulo, ou como você trouxe o exemplo do gatilho, o que é o gatilho? Você recebe um estímulo externo, um estresse, e dentro desse estresse, o seu corpo vai reagir de uma forma fisiológica positiva, como se fosse você naquele ambiente. Então você recebe um gatilho na internet, ou dentro de um joguinho, por mais que você saiba que você não tá morrendo num jogo lá de CS ou de Fortnite, ou enfim, se você entrou numa discussão no Twitter, que é uma coisa mais comum ainda hoje em dia, logicamente você não tá correndo um risco de vida, né? Logicamente. Olha lá, hein? Se você entra numa discussão política, normalmente você não deveria estar correndo um risco de vida. Mas eu teria mais cautela, mas hoje em dia guardado as proporções. Exatamente. Mas assim, o seu organismo não entende essa diferença. Então você reage fisiologicamente com a mesma liberação hormonal, com a mesma carga de liberação de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina,
Porque o seu corpo, ele vai reagir, ele não entende, o ser humano evoluiu muito rápido, né, socialmente, e não fisiologicamente. Então, quando a gente tem esse estímulo, brigar com alguém, ou discutir com alguém, fisiologicamente a gente se prepara dentro do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático, daquele processo de luta ou fuga. Isso. Que exatamente, como você trouxe, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da ventilação, todo mundo que estudou isso sabe, só voltar lá. Sistema de o estresse, né? São as reações do estresse. Então, eu acho muito interessante a gente trazer essa noção de que, como você estava falando, a filosofia, o entender o ser naquele momento interno, conversar com o seu fisiológico, que é muito difícil. Eu acho muito legal a gente levantar essa bandeira de que, quando a gente está conversando num bate-papo, vamos estudar agora, vamos estudar sistema cardiorrespiratório. E a gente fica naquilo ali, não abre. Né? Vamos estudar então filosofia. A gente vai estudar Foucault. E fica muito ali, não se junta. Não se integra, exatamente. Eu costumo brincar que a gente está num momento do mundo que ou você integra ou desintegra, né? Ou você se desintegra totalmente ou você integra. E essa perspectiva, muito legal isso tudo que você falou, porque nas nossas aulas aí, já falando do ponto de vista técnico, né? Na prática, como que a gente tá trabalhando também a mudança dessa perspectiva, né? Então, com o passar do tempo, fui trazendo algumas teorias e algumas metodologias para ter uma técnica para ajudar o indivíduo, né, a sintonizar com essa atitude, né? Seja no agachamento lá e no leg press, seja na yoga, numa prática que já tem uma atmosfera que estimula um pouco mais essa, vamos dizer assim, essa vibe, né? Essa percepção de mundo e de eu no mundo, né? Então, a gente usa justamente essa conversa com a fisiologia que você comentou, né? E aí, nas minhas... O que a gente brinca, né? Que a gente criou um glossário, que a gente criou umas falas, né? Para ajudar a esse indivíduo a ter frases, a ter argumento interno que sejam contraponto a todas essas frases que a gente já escuta muitas pessoas, dependendo da sua relação com o corpo, desde pequeno, às vezes da mãe, do pai, ou da sociedade, ou da rede social, né? Que é o corpo tem que ter, é o meu peso, minha preocupação com o peso, né? Até tem uma tirinha que às vezes a gente usa em aula, que de duas, talvez vocês já tenham visto, duas crianças assim paradinhas em frente à balança, e aí a criança fala assim, o que é isso? Aí a outra criança fala, eu não sei, eu só sei que toda vez que a minha mãe sobe aqui, ela chora, né? Então, assim, como que funciona essa relação, né, com o corpo? Então, dependendo das frases que esse indivíduo, esse ser que está em desenvolvimento, criança, adolescente, se ele vai vendo, ele vai aprendendo que as pessoas estão o tempo todo reclamando do seu corpo, depreciando o seu corpo, ou que, de repente, vende para ela a ideia de que se eu tenho aquele corpo, eu vou ser mais amado, eu vou ser mais querido, eu vou ser feliz, eu vou ser bem-sucedido, né? Então, a gente costuma dizer que insatisfação corporal, a gente não nasce insatisfeito, a gente aprende a ficar insatisfeito, né? Então, essa busca por esse corpo que dizem que a gente vai ser mais feliz e mais bem-sucedido com ele, que é uma grande mentira, né? Muitas vezes nós mesmos, profissionais de educação física, também propagamos isso, né? Porque a gente quer que o aluno compre aquela ideia, né? E isso é uma objetificação do corpo. Sim. Então, a gente vê também cada vez mais estudos mostrando que quanto mais você tem uma relação do corpo, de que esse corpo aqui que eu tenho, ele é um objeto que eu posso fazer plástica, que eu posso modificar a qualquer momento, é meu corpo, é meu objeto, né? Então, as pessoas que têm essa perspectiva de que o corpo é um objeto a ser moldado e que você pode colocar o exercício ali para esculpir o corpo, né? Ele é um objeto, elas também estão mais fortemente associadas a problemas de transtornos de ordem emocional mental, né?
Por quê? Porque daí a gente está começando a trazer uma nova perspectiva de saúde, como a gente está conversando aqui. Por muito tempo, a gente defendeu, né, a sociedade defendeu a importância da saúde física, das pessoas cuidarem da pressão arterial, da glicemia, prevenir diabetes, prevenir... E isso ainda existe, né? É muito forte. E a atividade física pode ter um papel muito relevante na prevenção e até no tratamento dessas doenças, né? Mas, em contrapartida, a gente está vendo cada vez mais esse aumento dos problemas de ordem psiquiátrica, ansiedade, transtornos alimentares, depressão, né? Entre outros. Então, se a gente está vendo isso dentro da parte da atividade física, como que a gente pode ajudar? Porque a gente já tem na literatura, acho que a gente pode dizer com total segurança, que a atividade física faz bem para tudo, né? É o desfecho mais avaliado e pesquisado do mundo, né? Da pesquisa é a atividade física. Não tem dúvida de falar atividade física não faz bem. Com certeza, coadjuvante de tratamento, prevenção, atividade física faz muito bem. Então, por que as pessoas ainda não estão fazendo? Ou por que, então, as pessoas que estão fazendo não estão sendo protegidas de alguns problemas de ordem emocional e mental? Então, talvez a nossa hipótese dentro do exercício intuitivo é justamente fazer esse diálogo com a nossa fisiologia, uma vez que a gente reconhece que dentro de nós habita um funcionamento autônomo que eu não tenho controle sobre ele total. Que se uma célula quiser, de repente, sofrer uma mutação e virar um câncer, ela vai virar. Não adianta eu ter o poder da mente e achar que eu vou conseguir regular isso, né? Então, a partir do momento que eu começo a ensinar para as pessoas, durante o nosso exercício, durante a prática de exercício em si, você já pensou que agora o seu coração está se regulando, neste momento, a seu favor? Perceba como que você está antes e durante o seu exercício. Agora, o que você está sentindo? Essa temperatura que mudou, você mandou? Você falou, corpo, vai lá. Agora, eleva a temperatura, regula, diminui, né? Coração, respiração. Você fica mandando, você fica falando isso para o seu corpo, ou ele simplesmente reconhece e se ajusta, né? Então, a gente faz o indivíduo validar e reconhecer essa habilidade do corpo durante o exercício, pelos comandos, né? Apenas chamando a atenção dele para ele voltar para cá, né? Às vezes ele foi para lá em algo do passado ou em algo do futuro, e aí o professor volta e chama ele, olha, perceba agora que músculos que estão se revelando para você, que áreas que você sentiu, né? Então a gente está trazendo o tempo todo esse indivíduo para a presença, para o que ele está vivendo, o que você está reconhecendo agora. E aí a gente começa a se apropriar mais de um corpo que às vezes está passivo na vida, que às vezes está olhando horas a rede social e que não está se movimentando, que às vezes está lá sofrendo alterações, como vocês falaram aí, né? Viu um post, viu alguma coisa que se altera dentro, né? Debateu lá no Twitter, viveu uma adrenalina ali, passivamente, não teve nenhum movimento nesse corpo, né? E o exercício, ele promove muitas alterações por causa do movimento. Então, esse movimento, a gente precisa mostrar para os indivíduos, para as pessoas, para a população, a importância do movimento num referencial maior, porque a gente trazer só a importância do exercício físico que faz bem para a saúde, que ajuda a prevenir doenças, isso não faz as pessoas se vincularem com a atividade física de uma forma duradoura, né? Elas se vinculam com o exercício com metas fixas. Aliás, quando eu atingir aquele peso, pronto, posso largar o exercício. Temporada 1 feita, né? Aí eu dou um tempo, daqui a pouco eu volto para a temporada 2, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que nós, profissionais de educação física, a gente vai precisar desconstruir o nosso discurso, e isso leva tempo.
Ruim é quando a pessoa cancela, né, a temporada no meio ali, você fala, pô, e a temporada 2 quando começa? Não, cancelou a série. A pessoa acaba. Exato. E às vezes o que acontece? Se eu tô nessa vibe de estar muito inundado por esses sentimentos a respeito do corpo e não reconhecer o que ele está fazendo na minha prática, eu me lesiono, tenho uma lesão que às vezes demora bastante tempo para recuperar, ou às vezes cria uma frustração muito grande com a prática de atividade física e não quero mais saber disso, né? Então, muita gente que chega para nós... Né? Oi? É o eterno ciclo do segunda-feira eu começo. Né? Isso, Toda e esse é o público volta. que chega para nós. Pessoas que têm uma relação frustrada com a prática de exercício físico, sabe? Que quando lembra de exercício... Desgostosa, né? Fica difícil, né? E esses indivíduos que já praticam exercício, que já estão engajados, que a gente até falou de exercício disfuncional, o que seria esse exercício disfuncional, né? É quando a pessoa está ali se exercitando, mas ela está desrespeitando os sinais do corpo, né, totalmente, e às vezes até com esses diagnósticos, ou pelo menos um cenário já bem organizado para ter um gatilho, né? E aí viver um problema psiquiátrico, um diagnóstico fechado. Então, esse exercício disfuncional, geralmente esses praticantes, eles nem chegam aqui, porque eles são pessoas que são muito reforçadas do ponto de vista social e cultural, como os mais disciplinados, como os inspiradores, né? Então, como assim ele não tem saúde, né? Mas você está vendo um retrato, uma foto, uma partezinha da vida dele. Talvez se você viver com ele algumas horas e um dia inteiro, alguns dias, você vai ver que de repente tem comportamentos que não são tão saudáveis assim, né? Nem que seja então a gente precisa discutir mais sobre o que é saúde mesmo nas redes sociais, especialmente. Exatamente. Aí a pessoa não entende muitas vezes por que aquele cara que é um ídolo, é um ícone, tá com depressão. Ou porque... Sim. O super-herói não pode... Ou porque a pessoa se suicidou. Porque às vezes ela tá saudável até esteticamente ou fisiologicamente tá saudável, mas mentalmente ela não tá. Então trazer também essa reflexão sobre o que é o ser saudável, né? Não, o que é ser saudável. Eu fico até feliz, cara, da gente poder conversar sobre isso nesse espaço aqui, porque traz pra gente algumas reflexões. Você usou a palavra frustração agora. E eu acho que todo mundo já passou por um processo desse de frustração em algum momento. Então eu vejo que cada vez mais importante é que nos próprios cursos, né, já que a gente fala muito para professores e profissionais aqui, né, o nosso público-alvo não é o aluno, apesar de ter muita gente praticante, simpatizante da atividade física que escuta a gente, que participa com a gente. Mas nossa meta aqui é atingir os profissionais. Uhum. E a gente relembrar da importância de se estudar a saúde mental nos cursos, né? Coisa que é muito fraco pouco, ainda, né? Na formação, seja de qualquer área da saúde. Tirando a psicologia, obviamente, né? Mas eu acho que, de modo geral, a nutrição, educação física, fisioterapia, você tem aquele contato do distanciamento e do tecnicismo ainda muito forte. E isso cada vez mais vai ter que mudar, porque a população, de modo geral, está frustrada. Sim. Né? Porque vem porrada de todo lado. Uhum. É profissional da área da saúde colocando antes e depois para vender e fazer um marketing em cima disso. E aí, sem querer, querendo, né, fazendo chaves aqui agora, tá trazendo aquilo ali para levar um cascalho por fora e tá promovendo uma situação de desconforto, né, para toda uma população. As pessoas que não fazem parte do padrão estabelecido, elas não são amparadas. Elas não se sentem à vontade no ambiente. Então, você chega numa academia, tem uma pessoa que está obesa, com sobrepeso, ela vai ficar envergonhada, ela vai ficar com, às vezes, uma vergonha boba, por exemplo, de pedir para revezar um aparelho. Sim. Vou ter que reduzir a carga, porque aquele cara é muito forte. E aí, não vou fazer supino com ele. Ou o contrário, ou chega lá, você passa uma série para a pessoa que está começando o treinamento e ela fala, pô, não quero fazer com esse peso, bota uma carga maior. Sim. Gera uma lesão, não vem treinar no dia seguinte porque está com dor, aí na segunda-feira recomeça. Aí na segunda-feira volta a mesma frustração, os mesmos gatilhos, aí vai para uma compulsão alimentar, porque em algum momento ela vai ter que ter um prazer.
Sim. Aí desconta no alimento, desconta em alguma coisa, desconta em sexualidade exagerada, desconta em compras, ou drogas, ou seja lá o que for. Vai ter que ter alguma forma de encontrar esse prazer. Então, é importante que a gente faça esse meia-culpa, de entender que nós, como profissionais, temos que mudar a nossa forma de pensar. Precisamos mesmo. Eu não gosto nem de falar muito que a gente tem que fazer as coisas, mas assim, tem que fazer mesmo. E ações de políticas públicas e ações sociais também, para a gente poder entender até questões punitivas, talvez, a pessoas que não têm responsabilidade no meio digital, que hoje o nosso meio digital é uma forma de comunidade. Sim. Então a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente faz e pelo que a gente fala e pratica no meio digital. A gente se preocupa muito com isso aqui. Né? A gente tenta fazer isso muito, a gente se preocupa muito conscientizando dessas pessoas, mas a gente vê que tem muitos profissionais que não estão preocupados com isso. Né, que estão ali. A questão do antes e depois eu acho que é uma questão muito clara, mas não só isso, a questão de você criar. Antigamente o pessoal brincava muito com a questão do ovo, né? Não, o ovo pode, não, agora o ovo não pode mais porque o ovo faz mal, agora já pode de novo, agora só pode a clara, agora só a clara. Aí frango, batata doce e não sei o que, ficar naquela coisa de não, então vou começar uma dieta restritiva agora. Mas aí vem o influencer digital, a influencer. Não, mas a minha dieta, eu como 600 calorias, e aí só fico tomando água, e aí você vê que a pessoa tem 30 milhões de seguidores, quantos daqueles 30 milhões de seguidores vão estar tentando fazer aquilo ali que aquela pessoa faz, porque ela colocou sem uma responsabilização, dizendo, olha, eu fui no nutricionista, eu fui no profissional, e aí aquele profissional recomendou para mim por conta disso, então não faça. Né? Eu sempre lembro, lá na França, já tem nas publicações de revista na França, quando você tem alteração da imagem por Photoshop, você tem que deixar claro na imagem que você fez uma alteração digital ali, seja por motivo que for. Porque a questão não é você parar de fazer. Você pode fazer, mas você tem que deixar claro que foi feito. Sim. Né? E aí eu penso muito nas questões também de representatividade, né? Que a gente pode trazer aqui para a questão da área da saúde, mas de uma forma social, né? A gente vê como muita gente ainda é relutante a isso. Porque vai colocar o Capitão América negro. Tá acabando com a minha infância. Sinto lhe dizer, meu amigo, é importante. É importante ter pessoa gorda fazendo participação, tal qual é importante ter pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+. É importante ter tudo isso na sociedade, porque essas pessoas durante muito tempo sofreram bullying, elas eram colocadas de forma caricata na sociedade, e isso provoca a destruição da saúde mental delas de uma forma geral, e vai gerando esses quadros de frustração e gerando os gatilhos. Então acho que essa é a principal forma da gente acabar com esses gatilhos, né? Aquilo que a gente estava conversando anteriormente. É colocar essas pessoas como um foco, não num tom humorístico, caricato, mas de uma forma real. Tem espaço para todo mundo. Protagonizando então, também, né? Exatamente. E quando eu vejo essas relutâncias, essas militâncias, você está acabando com a minha infância, você está... Mas Jesus Cristo branco de olho verde pode. Não, esse pode. Esse aí ninguém mudou. Pequena Sereia Negra não pode. Que eu vi um vídeo agora, desculpa sem querer te cortar, mas foi incrível. É muito do que você está falando. Que eles mostram o trailer da Pequena Sereia que está saindo agora, que usaram uma atriz negra para fazer. E as pessoas estão super revoltadas porque a Pequena Sereia não pode ser negra. Eu falei, gente, sereia nem existe, calma. Começa aí, né? Começa daí. Aí mostra esse vídeo pra algumas criancinhas, umas menininhas negras assistindo o vídeo da Pequena Sereia. Cara, a cara delas no fim. Eu vi essa piada com o Papai Noel, né? Teve um shopping aí que botou Papai Noel negro. A pessoa tá revoltada. Papai Noel não é negro. Eu falei, peraí, Papai Noel nem existe, meu amigo. Ele pode ser de qualquer, né? Lógica, cara. Ele pode ser ruivo, pode ser negro, pode ser... É interessante como assim Papai Noel não existe? Oi? Como assim Papai Noel não existe? Não vamos mostrar esse áudio para as crianças. esse conteúdo. Os meus alunos ouvem o edita essa parte. Mas isso é muito legal, né, que vocês estão falando, porque realmente esse imaginário, né, a gente está vendo acontecer nas redes sociais e impactar muito os adolescentes e as crianças, porque da mesma maneira que a gente está trazendo esses
esses desenhos clássicos, né? Uhum. A gente tem as imagens manipuladas, que é praticamente um exemplo também, né? Não existe aquele corpo, não existe aquele formato, aquela pele sem poros, né? Aquela textura de pele, né? Ou aquele tamanho de cintura. Então, assim, tudo isso, como que uma criança, uma pessoa que está em desenvolvimento, vai ter crítica suficiente de questionar? Se aquilo não está claro, se eu não tenho uma educação, se eu não tenho às vezes até a própria mãe, ou o pai, ou o educador também está desejando aquilo ali, né? Então nem ele vai projetando, né? Fazer o contraponto de, olha, isso não é verdade, tá? Isso é mentira, a pessoa mexeu ali, manipulou. Então, fica muito... Por isso que eu falei que teve um momento que eu falei para vocês que tinha uma parte otimista, mas ao mesmo tempo alarmante, né? O otimismo é de ver cada vez mais pessoas e profissionais da educação física também levantando essa bandeira, apesar de que às vezes a gente levanta a bandeira e é taxado como romântico, né? Estamos romantizando as coisas, né? E por outro lado, a gente tem essa alarmância. Por quê? Porque, de fato, ao mesmo tempo que a gente vê algumas estratégias para amenizar essas questões que a gente está apontando aqui, cresce exponencialmente, talvez em forças muito maiores, esses problemas de você entender o seu corpo, de você se apropriar do seu corpo e de vender essa ideia de um corpo cada vez mais objeto. Então, a gente vê muitos adolescentes, que é a faixa etária mais crítica, vamos dizer assim, né, de problemas relacionados a corpo e comida, cada vez mais desejando algo que é irreal, né, que é idealizado, e aí eles se apoiam na ideia de que autoestima está vinculado a um corpo específico, né? Então, essa ideia de que, aumente sua autoestima, porque aí você vai ter um corpo específico. Então, sua autoestima... realmente outra coisa. E autoestima é um dos desfechos, vamos dizer assim, é uma das características que mais impactam nas questões psiquiátricas, né? A autoestima, a baixa autoestima, ela está sempre ali dentre os fatores que a gente chama de predisposição, né? A pessoa que já tem uma baixa autoestima, ela já está predisposta a ter alguns problemas. Então, fazer essa dissociação de autoestima com o tipo de corpo é super importante, porque não tem a ver com o seu peso, com a sua estética, com o seu biótipo corporal. Tem a ver com as suas habilidades, com as suas qualidades, com as suas competências, né? Então, como que a gente está nutrindo a autoestima das crianças e dos adolescentes que estão mergulhados na rede social? Isso é bem alarmante, né? Eu vi uma definição de saúde do professor Álvaro Romano, que é o professor da ginástica natural. Ele fala que saúde, ela tem que ser avaliada pela energia e vitalidade da pessoa. Pela vontade de viver, não pelos músculos e não pelo corpo. Sim. Mas pela alegria e pela vontade de viver, né? Ele fala diretamente ligado à energia. Eu queria fazer talvez um bastidores aqui. Você estava falando sobre esse ciclo que a pessoa tem interno. E eu tive acesso ao seu caderninho e eu vi que você fez esse desenho que Sim, foi incrível. A gente vai divulgar isso, porque foi muito legal, que é sobre esse ciclo social da pessoa interno, né? Interno, social, enfim, dela com ela mesma, né? De como funciona esse processo de lidar com ela mesma. Fala um pouquinho pra gente sobre esse desenho, porque eu vou associar ele com uma outra coisa aqui rapidinho. Esse ciclo aqui, eu fiz o desenho aqui no caderno, porque eu sempre faço minhas anotações aqui antes das conversas, né? E aí eu achei interessante, porque eu sou nutricionista também, então eu tive acesso a esse conteúdo na universidade. Aquele ciclo da compulsão alimentar, né? Então, vou falar o ciclo aqui, já que o Pedro pediu, só para a gente deixar claro. É porque foi muito legal. A pessoa começa com desconforto com a própria imagem corporal, e aí a partir daí ela vai para uma dieta, provavelmente restritiva. Sofre nesse processo, e isso gera raiva e gera os gatilhos. Aí ela parte para um processo de compulsão alimentar, que gera arrependimento, que gera a sensação de incapacidade, e a pessoa começa a comer para ter prazer. E aí foi o que a gente falou, começa a comer ou fazer qualquer outra coisa para ter prazer.
e isso vai gerar novamente desconforto com a imagem corporal. E tá fechado o ciclo. Aí eu fiz o desenhozinho aqui no meu caderno, mandei a foto para ele. Não, eu achei muito legal porque acontece. Isso vai levar para uma pergunta que eu quero fazer para Paula, que é o seguinte. Você fala que ela tá em busca do prazer. Sim. Né? Que ela tá em busca ali dos hormônios do prazer, né? Vou lembrar que, mais uma vez, o nosso corpo conversa com a fisiologia. Existe um conceito bem comum entre atletas, e principalmente atletas de esportes radicais, do conceito do flow, né? Do fluxo. E esse conceito do fluxo é muito ligado com a meditação, porque meditação ativa principalmente, porque eu não sei se vocês já viram, mas assim, atletas de ondas gigantes falando que, nossa, aquele tubo que durou 1 segundo, para ele durou uma eternidade, porque ele estava tão dentro daquilo ali que ele conseguia sentir as gotas de água da onda batendo no rosto dele. A adrenalina tava no máximo, né? A adrenalina no máximo, ele tava com o nível de estresse muito alto, mas ele tava enfrentando aquilo de uma forma positiva. E quando ele entra naquela zona isso principalmente até o pessoal do base jump relata muito, aquela zona de vou pular e tem tantos segundos entre a linha da morte, né? A adrenalina mesmo, ele tem uma sensação muito boa daquele momento específico. Eles não estão buscando todo o processo é estressante, mas aquele momento é viciante, porque ele tem uma resposta de dopamina depois no final que é absurda e realmente vicia. Então essa meditação, né, nesse caso extremo deles, de buscar a dopamina, de buscar essa reação positiva, essas respostas positivas fisiológicas. Quase um orgasmo, né? Quase um orgasmo. Sim. Ela vicia. Então eu queria perguntar para você o seguinte, Paula, como é que os seus pacientes, posso chamar de pacientes que a gente chama? Alunos, são os alunos. Eu gosto do termo aluno, sou professora. Eu também prefiro, mas aí eu não sei, porque dependendo do ambiente, às vezes paciente, né? Mas enfim, como é que seus alunos têm respondido eu digo respondido de forma... fugiu a palavra agora, mas relação deles com o exercício utilizando da meditação ativa, utilizando do exercício intuitivo. Como é que tem sido essa resposta deles para você? Até essa referência que você traz do flow state, né, o estado de fluência, também é um dos referenciais teóricos que eu me apoio para defender a ideia do exercício intuitivo, né? Porque, de novo, é você colocar o indivíduo numa presença maior, né? Esses relatos que a gente vê que a psicologia do esporte consegue estudar mais, porque a gente acaba vendo com mais frequência, vamos dizer assim, esse estado nos atletas, né? Por eles estarem com várias variáveis ali, tem muitas variáveis envolvidas nesse flow state, né? Nesse estado de fluência, mas o que todas essas variáveis têm em comum é a importância do momento presente, como se o tempo mudasse, né? Sim. Então, é como se eles tivessem um slow motion naquele momento, né? Que ele está fazendo a prática, porque fica tão envolvido, tão mergulhado no que está acontecendo, que ele sente essa sensação, essas endorfinas, vamos dizer assim, né? Todos esses neurohormônios que acontece essa descarga, ela potencializa a sua pulsão de vida, né? E a pessoa fica procurando cada vez mais sentir essa experiência de novo, essa emoção de novo, né? E muitos dos nossos alunos que têm essa frustração, às vezes, perante o exercício de experiências anteriores, e até queria falar também para o Thiago desse ciclo, né, que ele escreveu no caderno dele, incluiria os sentimentos de inadequação também, né, que essa tipo, eu nunca vou conseguir sentir isso daí, esse flow, a pessoa acha que, ela acredita que, eu vejo as pessoas correndo na rua, tenho até raiva delas, porque eu não consigo sentir aquela vibe que elas estão sentindo, né? Ficou a sensação de incapacidade aqui, né? Isso, exatamente, eu sou inadequado, né? E aí, quando a gente vai na aula, a gente ouve relatos, por exemplo, puxa, acabou a aula? Nossa! Então, aquela sensação de tempo, né, que a gente vê no estado de fluência, que é uma das características da check, né?
porque a pessoa vive, não fica com aquela prática de que ainda falta tantos minutos para acabar, né? Que é sofrido o seu momento com o exercício. Por isso eu preciso dizer que está pago, porque é algo totalmente obrigatório, paguei, Poxa, né? Não me fale mais sobre isso, que eu vou pagar esse boleto de novo só na próxima sessão. Esse né? hashtag tá pago é um desserviço. Pois é, é verdade. pois é. Então, aí a pessoa já começa a ter uma relação de tempo da prática diferente. Esse é um dos relatos, né? Da pessoa não se sentir na sofrência, na punição durante a sua prática. Então, isso também é outro relato, né? Que os nossos praticantes de exercício intuitivo comentam. O que a gente vê de curtíssimo prazo é essa apropriação do que acontece com o corpo, as mudanças e as percepções do corpo imediatamente após a prática. Então, ele chega na aula, ele faz já um escaneamento do corpo dele, nós vamos para a aula, termina a aula, o humor está diferente, a sensação de tensão no corpo está diferente, a pessoa está revigorada e não depletada, né? Então, aí isso aumenta as chances dela vir de novo para a próxima aula. Porque pensa, se eu vou para treinar toda vez todo treino eu depleto tudo, fico todo moído, lembro de xingar o professor cada vez que eu tenho que sentar no vaso sanitário porque está doendo tudo, né? Aquele ácido lático, quase uma rabdomiólise, né? Então, assim, eu acho que eu não vou, porque eu tenho um trabalho muito importante para fazer, eu não posso ficar daquele jeito todo dolorido, eu vou postergar. Então, assim, às vezes, pensando em saúde, né? A gente cria situações na sessão de treino que não necessariamente deixa o indivíduo com um gostinho de quero mais para voltar para a próxima aula. E aí, se tem qualquer outra coisa que passa na frente, que é mais importante, essa aula vai ficando para depois, né? Então, se a gente percebe o que a gente percebe no relato dos alunos? Que eu tenho uma garantia de que eu vou ter benefícios já ali, naquela aula, não estou pensando no longo prazo. Então, o curto prazo e os efeitos agudos do exercício é o que a gente mais enfatiza na nossa prática e que a gente escuta os alunos reconhecendo, porque sempre que termina a aula, a gente faz essa avaliação. E aí, como é que estamos? Tudo bem? E a gente dá um tempo de escuta para as pessoas poderem trazer os seus momentos, né? E relatar ali. Tem um momento de reclamar? Tem, podemos, somos seres humanos, vamos reclamar que teve a flexão de braço, vamos reclamar que teve os exercícios mais desafiadores. A gente reclama, afinal de contas, o exercício também pode ter esse espaço de você reclamar um pouco, né? Mas a gente percebe muitos relatos da sensação melhor, de estar saindo melhor do que chegou. Então, aí a gente vai aumentando as chances do comportamento acontecer de novo, da próxima aula acontecer de novo, e esse indivíduo ter aí os benefícios de longo prazo, e não largar o exercício daqui 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 4 meses. Então, a gente tem praticantes que já estão aí aniversariando os 2 anos no mundo da aula coletiva, né? Porque faz pouco tempo, relativamente, comparado ao mundo do personal trainer, que eu estou oferecendo as aulas em grupo, né? E no mundo do individual, isso a gente já vê pessoas que estão assim, há mais de 4 anos nessa prática e engajados, e conseguindo os objetivos de longo prazo que só vêm para aqueles que estão engajados, que repetem o comportamento de se exercitar regularmente, né? Então, quando a gente traz a perspectiva para o agora, de novo, né, pegando esse mote da meditação, de você estar mais presente, você reconhece os benefícios, você vai querer repetir a prática. É como se você quisesse repetir o tubo lá mesmo, né, da onda. Você quer sentir de novo, porque aquilo faz bem, aquilo é gostoso e é prazeroso. Então, o prazer da prática, ela tem a ver com o que você está pensando na prática, né? Esse é um primeiro ponto que a gente falou. Estou sofrendo, estou punindo, ou estou aqui me elogiando, me enaltecendo, me valorizando, me sentindo cada vez mais capaz,
eu estou aqui com a minha autocrítica ou estou aqui com a minha voz mais compassiva, né? Estou com o meu juiz interno o tempo todo apontando o dedo para mim durante a minha prática, ou estou me dando aquele tapinha nas costas, tipo, nossa, consegui, né? Estou aqui me valorizando, esse tempo é importante para mim, eu sou importante, eu mereço atividade física, eu mereço o meu tempo de exercício. Não tem nutricionista ou eu mereço para comida? Eu mereço essa comidinha aqui, não tem aquela história? Tenho, é claro. É o olhar no espelho com gentileza, né? É você olhar para si próprio com carinho, com amor ali. Você está olhando para você mesmo e está se recompensando por aquilo que você faz. E tudo bem, né? Tipo, e se não fizer também, você tem que saber recompensar aquilo ali. Saber o porquê das coisas, entender que é tudo um processo. Acho que essa que é a grande questão, assim. Sim, e não propagar esse pensamento que a gente vê muito mais, cada vez mais presente em muitas pessoas, que é tudo ou nada. Claro. Ou 880, né? Ou eu faço tudo perfeito, todo dia, direitinho. Se eu deslizei, eu já não tenho mais o direito de viver, né? Então eu preciso, já que, então eu já vou chutar o balde também, semana que vem eu começo tudo certinho de novo. É aquela história do microciclo, mesociclo, macrociclo, né? A pessoa às vezes fura um treino e eu vou ter que reformular todo o meu ano. Tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo porque eu furei esse treino aqui, eu não podia ter furado, vou ter que fazer todo o meu semestre novamente. E aí, conversando com as questões dos distúrbios, que a gente também conversou na última conversa, aquele absurdo do dobrar o treino. Sim. E aí a pessoa, não, eu não faltei, mas eu vou dobrar. Amanhã eu vou fazer 2 horas. O de ontem e o de hoje, né? É como se fosse remédio, né? E aí a pessoa não tá fazendo por prazer, não tá focada naquele momento, não tá pensando naquilo, ela tá fazendo já como purgação, né? Como compensação, né? A gente usa o termo compensação. Então a pessoa acaba fazendo essa compensação de, não, então eu vou fazer o de hoje e o de amanhã, né? O de ontem e o de hoje, aliás, porque ontem eu não fiz, então eu vou compensar. Então essa ideia da compensação é algo que é muito propagado ainda na nossa sociedade, até por causa daqueles pensamentos do metabolismo, né? Do balanço energético, de eu compensar o que eu comi, né? Como se a gente fosse um cálculo exato, uma matemática exata. E a gente precisa pensar além do que entra e do que sai, essa história do queimar o que você consumiu, não é bem assim, porque pode ter funcionado numa sociedade de anos atrás, mas atualmente, onde a gente vive num ambiente muito, a gente fala, obesogênico e ansiogênico, né? Porque a gente tem uma disponibilidade, aí tem esse contraste, né? Apesar de a gente ter disponibilidade de alimento, a gente ainda tem muita fome também, mas a gente tem, de uma certa maneira, né? Alimentos cada vez mais palatáveis, ultraprocessados, disponíveis para nós, né? Então, a gente também tem a tecnologia tirando aquelas pequenas oportunidades de atividade física que a gente somava ao longo do dia, né? Que a gente tinha esse efeito acumulativo das práticas de atividade física no nosso dia a dia, que não tem mais, você não acumula mais nada, né? Você não levanta para fazer tal coisa, você mal passa o tempo em pé, você passa a maior parte do tempo sentado, não tem essas pequenas atividades físicas do dia sendo acumuladas na nossa vida, né? Nossos avós, com certeza, foram bem mais ativos do que nós atualmente, e a gente está sendo... então, assim, está nos tirando essas oportunidades de movimento. Então, assim, se a gente perceber que nós temos essas duas questões só que a gente falou aqui, né? Da disponibilidade de alimentos ultraprocessados, com mais calorias, e uma redução da atividade física. Aí a gente nem entrou ainda na questão dos estresses que a gente passa numa vida, numa sociedade, num ambiente, melhor dizendo, ansiogênico, né? Ainda mais se eu trabalho no mundo corporativo, que eu tenho que bater meta o tempo todo, né? Ou até mesmo se eu vivo em vulnerabilidade, né? Se eu vivo com uma tensão que pode acontecer a qualquer momento comigo, porque eu vivo numa sociedade mais violenta. Enfim, tem tantas variáveis, né, que alteram o nosso ambiente. Então,
tudo isso são informações que impactam no nosso metabolismo e a gente não pode só pensar no calorias in, calorias out, né? Tá me lembrando aqui de um paciente que eu tive, que inclusive até me lembrou daquele memezinho também, né? Tipo, a pessoa manda mensagem e bloqueado. A pessoa manda mensagem para você numa sexta-feira, 11 e tanto da noite, perguntando se é melhor tomar cerveja ou drink. Para saber qual que poderia tomar sem afetar tanto o plano alimentar. Obviamente eu não respondi. Na segunda-feira eu respondi e falei, desculpa. Não tive como. Só vi agora. Só vi agora. Paula, a gente está chegando já no fim. Então queria que você falasse para as pessoas que estão escutando a gente e possíveis, né, pessoas que se identificam com o nosso assunto, como é que elas fazem para te encontrar, para poder fazer o treino com você, né? Faz aí a sua divulgação e queria já te agradecer de cara pela conversa, foi muito bom. Espero que a gente possa falar sobre esse assunto mais vezes e sempre num lugar melhor, né? Sempre que a gente consiga evoluir um pouquinho como sociedade aí, para a gente poder estar sempre falando sobre isso, mas vendo que o nosso papel está realmente funcionando, né? Sim, sim. Eu agradeço imensamente, né? Acho que dá para fazer vários parênteses, né? Várias abas do que a gente conversou aqui. Acho que é muito assunto e a gente precisa realmente divulgar cada vez mais, né? Essa visão da prática da atividade física. As pessoas podem me achar pelo Instagram, né? Estou lá no Instagram também fazendo o meu momento contraponto, no @exercício intuitivo, né? Tem um site, exerciciointuitivo.com também, onde as pessoas podem ter um pouco mais de informação a respeito, até pensando nos profissionais de educação física, né? Capítulos de livro que eu já pude contribuir, que as pessoas podem ver lá que livros que elas podem, de repente, adquirir para entender um pouco mais a respeito disso, né? Esse ano eu tive também a felicidade de me unir a 2 nutricionistas e tirar da gaveta um projeto que já estava há bastante tempo guardado, de publicar livros infantos juvenis, pensando justamente nessa prevenção, né? E lá tem a história da menina que não gostava de fazer as aulas de educação física, que entregava atestado. Bem normal. É bem clássica, né? Claro. E aí, como a gente pode pensar esse exemplo também, né? Então, também tem convido vocês a conhecer o Instagram Prevenção, sem os acentos, né? Ponto sem ponto danos, que é Prevencal, ponto sem ponto danos. Então, também tem esse Instagram que é mais novo, mas que promove esses livros infantos juvenis que a gente escreveu, né? Legal. E que está à venda no Amazon, só no Amazon, porque foi uma produção independente nossa, a gente não tem editora ainda, então está à venda só no Amazon Brasil. E a gente também, vou deixar aqui também de uma forma mais pensando na conscientização e prevenção, o Instagram da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, que também é uma outra agenda que eu ajudo, né, contribuo também, que é a AstralBR, @AstralBR, né? Que eu também convido todo mundo a conhecer. Existe um site também, o astralbr.org, que é uma ONG que está aí trabalhando para a produção de ações, conteúdos a respeito de corpo e comida, né? E prevenindo os transtornos alimentares também. Então, o exercício intuitivo, a gente tem aulas online que as pessoas podem fazer suas práticas, né? Nunca imaginei que eu ia poder estar com minha voz e minhas aulas e os nossos professores que trabalham junto comigo em outros países, com brasileiros por outros países, né? Então, esse mundo online foi bem expandido nesse aspecto. A gente está muito feliz de poder ajudar alguns brasileiros a matar a saudade aí também, né? Fazendo as nossas aulas aqui no Brasil. Então, convido também vocês a fazerem uma aula um dia, se conectar. Aí, ó. Para vocês entenderem na prática o que a gente falou tanto aqui na teoria, né? Que legal. E todos os que estão ouvindo também, se quiser mandar um inbox lá no Instagram do Exercício Intuitivo, falando que quer experimentar uma aula, a gente tem uma aula pelo menos todos os dias, né? Acontecendo de segunda a sexta, no mundo online em grupo.
E também o atendimento individualizado, que aí lá no site tem um pouco mais de informação a respeito disso. Bem legal. Então, pessoal, pode fechar. Vamos fechar? Então, fazer aqui um pequeno fechamento. A gente tem que entender, então, com esse programa, acho que a gente conseguiu desenvolver uma conversa bem legal, bem agradável, entendendo que o exercício intuitivo é o exercício que ele é funcional para o corpo e para a mente. A gente não pode deixar o exercício ser disfuncional mentalmente, né? Então, a gente tem que entender que o movimento também é meditação, e a gente está o tempo todo em busca desse estado de flow, desse estado de recompensa, dos pequenos prazeres da vida e dos microciclos do nosso dia a dia. E a gente, como professor, nós como professores, temos uma responsabilidade muito grande de reforçar isso, reforçar a pessoa presente no momento, ela se aceitar e se trabalhar nesse momento para ela encontrar a melhor versão dela, Perfeito. a melhor versão dela mesma. Então vamos valorizar um pouquinho esses ganhos de curto prazo, e aí quem sabe cada um vai encontrando aí o tubo do dia a dia. Que bonito. Bonito? Que bonito isso. Então, bonito. Vamos fechar então. Não vou falar muito não, senão eu falo besteira. É isso. Paula, obrigado. Eu que agradeço, adorei conhecer vocês, viu? Parabéns pelo podcast, que eu sei que não é fácil também ter essa logística, obrigado. Ter essa demanda de ter uma agenda, de estar dedicando tempo para isso, aprendendo outras coisas que nem é da educação física, né? Edição, som, então exige uma coragem. Quero parabenizar vocês também. Mas olha que legal, obrigado. Tal qual a gente falou do exercício, a gente faz isso aqui pelo prazer e não é pensando daqui 5 anos. A gente está fazendo isso aqui, pensando no agora, porque a gente gosta mesmo de fazer. Mas, amigos, se vocês quiserem patrocinar, a gente está aceitando também, tá bom? Então vamos deixar aqui, né? Tá tranquilo. Se não dá para patrocinar financeiramente, que a gente está aberto a patrocínios, faz o mínimo que dá para fazer. Compartilha essa conversa, curte, segue a gente em todas as redes sociais. Segue lá no Spotify, Deezer, bota lá as 5 estrelinhas. YouTube, mais uma vez, quem tá só ouvindo, a gente também tá no YouTube, então se você quiser ver nossos belos rostos. E se quiser ver o Pedro fazendo dancinha, a gente tá lá no TikTok Estamos também. Estamos também no TikTok agora. A gente o Pedro tá fazendo dancinha lá. No TikTok, e eu não tô fazendo dancinha no TikTok. Ainda. Ou tô. Vai lá. Não precisa fazer a dancinha, pode mandar o conteúdo. Gente, valeu, obrigado. gente. Obrigadão, viu? Forte abraço, valeu. Obrigado, valeu. Tchau.